Girando os assuntos, agora destaque internacional porque a União Europeia impõe embargo ao petróleo russo com efeito imediato a 2/3 das importações. Vamos conversar mais uma vez com o repórter Luca Bassani, que chega ao vivo diretamente da Europa para trazer detalhes dessa notícia para a gente. Afinal, Luca, a União Europeia tenta, de certa maneira, minar o poderio econômico da Rússia a fim de diminuir a ofensiva à Ucrânia, não é mesmo? Exatamente, Daniel. Muito bom dia a você, a Adriana, toda a nossa audiência. A gente viu que ontem foi decidido, através da Comissão Europeia, que 2/3 da importação de petróleo russo vão ser suspendidas a partir de agora e que até o final do ano esse número pode chegar até 90%. É importante lembrar que a importância do petróleo russo para a Europa não é tão grande quanto a do gás. O petróleo representa cerca de 27% daquilo que é consumido dentro da União Europeia, em contrapartida de 45% do gás russo. Portanto, seria uma medida mais fácil de ser aprovada entre os 27 membros da União Europeia. A gente vê que a Hungria se colocou contra, não só a Hungria, mas a Eslováquia também indiretamente, porque são países que dependem quase 100% do petróleo russo, e a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse que exatamente esse 1/3 que sobra no começo e esses 10% até o final do ano são exatamente relacionados a um oleoduto, melhor dizendo, que chega pelo sul da Europa e abastece esses dois países. A gente vê que, por mais que o petróleo seja uma commodity que todo mundo quer comprar, a Rússia terá muitas dificuldades de vender, porque toda a estrutura de exportação através dos gasodutos, oleodutos, né, isso é relacionado também ao banimento do gás para algumas regiões já, a gente vê que eles funcionam para esses países. Uma vez que isso seja suspenso, não tem como a Rússia achar de maneira rápida uma forma de conseguir exportar o seu petróleo para demais países que queiram comprar, principalmente considerando a distância geográfica de cada um desses países. A Europa está do lado, são países que fazem fronteira com a Rússia em muitos dos casos. De qualquer maneira, eles buscam não só minar a economia russa, e muitos acreditam que essas sanções econômicas elas vão ter um efeito no médio e longo prazo, muito maior do que no curto prazo. Se nós olharmos agora, não há tantas modificações, e também parar de financiar a máquina de guerra russa. Pelo menos é isso que a presidente da Comissão Europeia disse, já que através do dinheiro da exportação do gás, a Rússia consegue sempre atualizar o seu exército. A gente vê também que um banco importante, o russo Sberbank, foi banido do sistema SWIFT em toda a Europa, e com isso também dificulta todo o processo de ganhar dinheiro em moedas mais fortes, principalmente nesse momento de crise. A gente vai continuar acompanhando, mas são alternativas econômicas que a Europa acha para não interferir de maneira militar diretamente através da OTAN. Agora, Luca, rapidamente, tem já a resposta do governo russo em relação a essas medidas que estão sendo tomadas pelos países da Europa para asfixiar a sua economia? Por exemplo, a Rússia consegue escoar sua produção de petróleo para outros países, especialmente China e também os países do Oriente Médio? Olha, Daniel, a gente viu que em relação à exportação de gás, a Rússia parou de exportar para a Holanda também ontem, porque o país se recusou a pagar em rublos. Essa velha história de que os países que não pagarem em rublos, quiserem pagar em euros ou em dólares, vão ter o seu fornecimento suspenso. E a gente vê que sim, a China comprou muito petróleo da Rússia, assim como a Índia, já tem um grande estoque, mas ao mesmo tempo a distância da Rússia para esses países e a falta de oleodutos, de gasodutos, ela dificulta achar uma solução a curto prazo. A gente não pode esquecer que até mesmo esse gasoduto importante que tem no Mar Báltico, né, o Nord Stream 1 e o 2 que foi suspenso, inclusive, eles demoraram anos para serem construídos, são bilhões de euros investidos. Então, para achar uma solução para escoar esse petróleo agora, nesse momento, vai ser difícil. Os russos, por enquanto, não responderam, mas a gente sabe que uma das condições fundamentais para que se chegue a um acordo, já foi dito pelo próprio chanceler Lavrov, é que as sanções sejam suspensas, e a gente sabe que isso é bastante improvável de acontecer caso não haja uma garantia de retirada de tropas russas do território ucraniano.